Sei que você está aí e se você já tiver mais de 40 anos, 50 anos, tenho certeza que você quer viver uma vida com longevidade, mas longevidade saudável. Você não vai querer ser aquela senhorinha, aquele senhorzinho que com 60 anos já está na cama, não pode fazer uma caminhada, não pode fazer exercícios, não pode brincar com os seus netos, nem mesmo preparar aquele almoço gostoso de domingo. Então, o assunto de hoje do Conexão Mais Saúde, gente, está muito top, porque é longevidade saudável e poder fazer isso. Imagine você ter 60, 70 anos, poder brincar, correr com seus netos, fazer uma caminhada ou até mesmo correr no parque, por que não? Então, hoje a gente trouxe a doutora Mariane Virmonte. Que bom ter você aqui, doutora. Obrigada. Conheci ela como cardiologista, mas já sei que não é só a parte da cardiologia, que já tem várias especialidades ali, até ela vai contar depois um pouco mais, né, de toda a sua formação, toda a sua jornada até aqui, né? Mas como que a gente pode ter uma longevidade saudável? A partir dos 40, eu acho que nem a partir dos 40, acho que já vem um pouco antes, né? Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. E vamos bater um papo, então, sobre essa questão, né? Que não só hoje, né? Não é muito importante só hoje. Mas eu acho que depois da pandemia, depois do que a gente viveu aí nos últimos anos, é uma questão que a gente está falando mais, né? Uma questão que antes os pacientes, a população não se preocupava tanto com a prevenção, né? Com envelhecer saudável. Era aquela coisa, né? Procurar o médico quando estava com algum sintoma, algum problema e tentar fazer o diagnóstico e o tratamento. Então, de um tempo para cá, a gente vê a preocupação maior para saber como que está a saúde, como que está, né? Como que está evoluindo, como que está passando os anos. Então, o que eu recebo muito hoje é isso, pessoas mais jovens, não só a partir dos 40, 50 anos. Eu até brinquei, né? Eu falei, mas vai que, né, vai que as pessoas já estão com esse pensamento hoje de prevenção, Sim, né? exatamente. A gente recebe no consultório já crianças, adolescentes, mulheres na faixa aí de 30, 35 anos, né? Tem as mulheres que entram em menopausa precoce, né? Tem hoje em dia um fator que a gente, infelizmente, a gente vivencia muito, que é o estresse, a ansiedade. Então, todas as faixas etárias, né, acabam se preocupando agora com essa questão. Então, como, né, que a gente vai fazer para conseguir envelhecer com saúde? Como que a gente vai fazer para não ficar velho, né? A idade, né, biológica é uma coisa, né, mas nós temos que pensar que o nosso físico, né, a nossa saúde tem que estar numa idade menor. Ontem, até, você comentou ontem mesmo, até quando eu fui na minha manicure fazer minhas unhas ontem à noite, ela comentou assim, que ela atendeu ontem à tarde uma mulher que tinha 38 anos e que parecia ter 60 anos. Ela falou que, porque, tipo, assim, ela falou que aqui tava tudo assim, bastante enrugado no colo, aqui, né, na mulher, e tudo assim, sabe? Daí eu falei, por que será que tem muito isso? Tem mulheres que têm 38, que às vezes até parecem um pouquinho menos, mas tem mulher que tem 38 que já parece ter 60 anos, isso, né? Isso, essa é a diferença. Né? Quantos vídeos, imagens, né, a gente vê na rede social daquela comparação. A pessoa, né, uma senhora lá com 70 anos, acamada, dependendo de cuidados, e aquela senhora com 70 anos que está levantando da cama, colocando tênis para ir fazer uma corrida. Né? Eu até a gente vê isso sempre. Eu vi esse ano, eu vi um vídeo mesmo, uma senhora de 70 anos com o corpo bem malhado, indo pra academia. Exato. E a outra, tipo, acamada, né? Daí eu falei, nossa, que legal, né? Se você vai escolher, você diz, não, eu quero ser essa de 70 anos, que tá colocando qual tênis. Que você vai escolher, que né? Que tá indo pra academia, né? Isso. Então, como, né? Como que a gente pode fazer isso? Como chegar, né? Assim, né? Como que nós vamos chegar? Então, não, a medicina, né, essa medicina funcional integrativa, que é a medicina que eu estou me especializando, não é nenhuma medicina nova, tá? Não é uma especialidade nova, não é uma área nova, nada disso. É uma visão do paciente como um todo. Não tem mais, hoje em dia, como a gente separar o paciente. O paciente chegar para mim, por exemplo, com uma queixa cardiológica e eu separar só o coração dele. Não tem como. Vou examinar só o coração. Não tem como, né? Pode ser que seja um paciente que está chegando para mim ansioso, com insônia, com um quadro de depressão, um quadro de dores, né, uma fibromialgia, talvez, que já foi diagnosticada, um paciente que chega daí cansado, com dor no peito, com falta de ar, sedentário, com uma alimentação errada, acima do peso, né, um paciente inflamado, como a gente diz, um paciente todo inflamado, um estilo de vida errado. Então, não é só eu olhar para o coração dele, ver se a dor é de origem cardíaca ou não, né, e
pronto, ó, tem um problema cardíaco, então tá aqui a medicação, ou não tem nada no seu coração, tá tudo bem, então agora, né, vai para Pode seguir, vida que segue. vida né? que segue, vai para outro especialista, vamos, né, vai aí fazer outros exames e ver o que é essas queixas todas. Não dá mais para ser assim. Então a gente vê o paciente como um todo, o paciente de uma forma integral. Aí numa primeira avaliação, eu parto lá do básico mesmo. É um exame, primeiro de tudo, é uma conversa completa, né? É uma anamnese completa. A consulta dura em torno de 1 hora e meia. Então é uma consulta bem detalhada. É uma consulta detalhada. Eu preciso saber como que é o sono desse paciente, que horas ele vai para a cama, como que ele dorme, que horas ele acorda, se acorda disposto, se não acorda disposto, como que é a alimentação, o que come, o que não come, se faz atividade física, se fuma, se não fuma, se ingere bebida alcoólica, né? O tanto de doces que ingere, fast food, essas coisas ruins que tem, o trabalho, com o que trabalha, se é estressante, se gosta, se não gosta, se tem chefe, como que é o chefe. Porque às vezes tem muita gente que reclama também, né? Dependendo. Né? Que tudo isso entra na questão do estresse, né? Do emocional. Se tem filho, se está com algum problema, se está passando por alguma dificuldade, se a fase não está boa. Então, são várias coisas que tem que analisar. O intestino, né, hábitos, né, o hábito intestinal, hábitos alimentares. Então, são várias coisas que tem que pontuar, porque normalmente um paciente que está cheio de queixas, um paciente que tem vários sintomas, o problema não está em uma coisa. Né? O problema pode até ser uma coisa ali, mas é uma coisa básica. O que a gente vê muito depois da pandemia, com toda essa inflamação que aconteceu, é falta de vitaminas, é falta de minerais. Então a gente precisa avaliar isso, né? A gente precisa avaliar as vitaminas, os minerais, a gente precisa fazer um exame completo desse paciente, um exame de sangue básico, mas para dosar tudo que é importante, para ver o que está desregulado, o que precisa modular. A palavra é essa, é modulação do organismo. É a suplementação adequada, modular o organismo, né? Corrigir o que está errado, corrigir o que não está bom, colocar as vitaminas no nível normal, colocar os minerais nos níveis normais, para ajustar o metabolismo e o funcionamento desse organismo. E a gente, como adulto, tanto adulto como, né, às vezes um pouco mais idoso, o que sente quando está faltando alguma vitamina? Por exemplo, está faltando a vitamina D, que geralmente aqui eu vejo bastante o pessoal falando, minha vitamina D sempre é 19, 20, bem baixinha, ou a vitamina B12. O que a pessoa sente, assim, ela chega a sentir alguma coisa quando ela procura você, que ela tem alguma queixa, ou ela geralmente vai mais por questão já de ter uma noção de prevenção, de falar, não, eu só vim porque eu quero ver se realmente minha saúde está 100%, se está tudo ok. Alguns pacientes chegam com essa ideia, né, de fazer um check-up mesmo para ver como que tá. Mas a maioria vem porque tem alguma queixa, uma não, várias queixas, mas não sabe exatamente do que é. É aquela coisa de se sentir cansado, indisposto, com uma fraqueza, né? Os sintomas são variados, são muitos sintomas. Não é então mais específico? Não é específico. Amortecimento, formigamento, desconforto nas pernas, insônia, ansiedade, depressão, está muito ligado a estados neuropsicológicos. Então, muitos pacientes já passaram por especialistas, né? Às vezes já procuraram um neuropsiquiatra, já procuraram vários médicos e fazem exames específicos que não mostram nada. Então, quando acabam procurando, que é para fazer um exame assim mais básico, que é um exame básico, só que é um exame completo. A gente consegue identificar várias alterações. Então, normalmente... é um exame de hemograma básico ou tem mais coisa? Não é só o hemograma básico? O hemograma é um item. É um item só? O hemograma é um item no exame de sangue. São várias coisas que a gente solicita. É bastante sangue que tem que ser analisado. Eu brinco com os pacientes, não fica bravo, é tudo isso daqui, é tudo isso, mas é tudo no sangue e é importante fazer. Então, tudo que a gente consegue dosar de vitaminas, de minerais, os elementos essenciais, né? Não, é como se fosse um nutriente. Só que o nutriente, né? A gente está ali se alimentando, a pessoa que tem um hábito alimentar saudável, que tenta comer bem, mesmo que se alimente bem, né, que consuma os alimentos certos na quantidade ideal, não consegue ter as vitaminas no nível que a gente precisa. É insuficiente. Eu percebi isso porque ano passado a minha deu baixa a B12.
Ano passado eu fui consultar e daí eu falei pro meu ginecologista, tá? Eu tinha ido pra fazer o preventivo, daí eu falei assim, viu, me pede alguns exames aqui porque eu fazia tempinho, não tinha feito ano passado em nenhum, eu falei todo esse ano não fiz, então pede uns exames, hemograma, algumas vitaminas pra mim fazer um check-up e ver como é que tá. Daí ele pediu. Aí a minha B12 tava bem baixa, sabe? E eu passei, tipo, ano passado de março até novembro, que foi quando eu consultei com ele, bem indisposta, assim, sabe? Me sentia cansada. Claro, vinha trabalhar, fazia atividade física, mas não era aquele ânimo como eu Não tinha é a no ano mesma disposição. anterior e nos outros, né? Aí quando veio a B12 baixa, que eu fui pesquisada, eu falei, nossa, aqui tá a resposta. Tá a Por que que eu resposta. tava me sentindo todo esse ano tão cansada e não tava com a mesma Né, energia, o né? paciente não sabe e às vezes parece que não é aquilo, né? Porque a falta de uma vitamina parece uma coisa tão simples, né? E você fazer É tanta só a diferença, vitamina né? que está faltando? Não, mas não é só a vitamina. A gente tem vitaminas muito importantes, todas são importantes. Cada uma funciona para alguma coisa. Elas são muito importantes. Elas participam de vários processos no organismo, vários processos metabólicos. Desde lá do intestino, quando a gente vai pensar que o que a gente está comendo tem que ser absorvido. Lá no intestino já tem que ter as bactérias certas e as vitaminas certas para que o processo dê certo. Né? A acidez do estômago, a gente precisa de uma acidez no estômago, a gente precisa de um ambiente favorável para que, por exemplo, a B12 já seja ali absorvida. Então, assim, são muitos detalhes. Por isso que eu falei que a conversa é longa. Né? A minha avaliação com o paciente é longa. Porque quem diria, por exemplo, que uma insônia crônica, às vezes uma insônia que está levando a um estado de depressão, um estado de cansaço, pode estar acontecendo por falta de um magnésio, por falta de uma B12, um triptofano. O magnésio está bem falado esse ano também, né? A pessoa está falando muito do magnésio, né? Muito, como se fosse uma coisa nova, né? Como se fosse uma descoberta agora. Porque eu falei, esse ano a questão do magnésio, e tem mais uma, qual que é a outra que também estão comentando muito? É o magnésio e mais uma? Olha, o que mais está vindo alterado, tá? Magnésio, zinco, porque os dois estão interligados. Eu ia dizer magnésio e zinco, até me fugiu a palavra, mas é zinco que eu falo esse ano que o pessoal está comentando muito. Selênio, manganês, fósforo, cada um tem o seu papel, né? Que são vários papéis, cada um tem a sua importância. Então, os sintomas, imagina, os sintomas podem ser dos mais variados possíveis, dependendo de qual área ali que está sofrendo mais, qual área que está mais depletada, o sintoma vai aparecer, né? Um sinal, um sintoma vai aparecer. A primeira formação que até eu falei que a gente ia começar com uma pergunta bem bacana, depois ia contar um pouquinho. A primeira formação sua é como cardiologista. Como cardiologista. A minha especialidade, a minha residência foi na área da cardiologia. Depois que foram surgindo toda a jornada. Pelo trabalho mesmo, pela questão profissional. Em São Paulo, eu morava ainda, na época eu fiz residência em São Paulo, e eu comecei a trabalhar muito com terceira idade, com a área da geriatria. Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, eu trabalhava num hospital privado, na área da geriatria. Como cardiologista, mas com o público geriátrico. Então foi onde me despertou um segundo amor aí, e aí eu fui para essa área também. Eu acabei fazendo alguns cursos e pós-graduação. A minha pós-graduação de geriatria é no Sírio-Libanês. Eu fiz a geriatria e depois, por questão do trabalho mesmo, continuei, segui meus 10 anos em São Paulo trabalhando com isso. No ano passado eu voltei, né, para Guarapuava, que eu sou daqui, voltei no ano passado, e comecei a me interessar muito por essa área. Porque, por algumas questões próprias também, não só mais ficar tratando doença, né, tentando descobrir um diagnóstico e tratar doença, mas tentar, né, evitá-las. Então, essa parte por geriatria foi em São Paulo que despertou a vontade de seguir Isso. Ali foi por questão profissional mesmo. Eu estava nessa área, era o meu mundo ali, o meu dia a dia era esse. Então, né, já sou cardiologista, agora vamos para a área da geriatria também, vamos se especializar nisso. E aí agora, por último, essa área da medicina funcional integrativa e da longevidade. E o que trouxe você voltar para Guarapuava? Depois de 10 anos em São Paulo, esse desejo eu sempre tinha. Tinha? Eu brinco com meu marido, quem me levou para São Paulo foi meu marido. Ele que foi transferido a trabalho para lá e eu fui, né? Tive que ser companheira, eu fui com ele. E aí eu brincava, olha, você tá me trazendo para cá, eu tô vindo, mas eu quero saber que dia que nós vamos voltar embora, porque eu quero voltar, não quero ficar aqui. Mas eu me adaptei bem, gostava, né? Cresci muito lá, aprendi muito, tive muitas oportunidades, principalmente de estudos na área médica, tive muitas oportunidades assim que eu nunca imaginava. Mas depois que eu tive meu filho, o Henrique,
que vai completar 8 aninhos amanhã. Ai, que amor. A minha cabeça mudou daí um pouquinho, porque com um filho, numa cidade grande, com a família longe, né? Toda a minha família E toda a tua estava aqui. família estava aqui em Guarapuava. Toda a minha família estava aqui em Guarapuava, então só eu lá com o marido viajando, e o pequeno, e babá, aquela história, você é mãe, você sabe, né? Eu Então- ainda, que nem eu falo, eu vim, claro, né? Não sei, acho que não dá, apesar que daqui a São Paulo acho que é a mesma distância, porque daqui a cidade dos meus pais, que é Rio Grande do Sul, dá 700 quilômetros. E Praticamente acho a mesma que coisa. quase a mesma 650, coisa, né? por aí. Aham. E daqui até minha sogra, que ela mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também é mais 700. Daí Nossa. uma da outra dá 300, mas lá, Aham. né? A distância de Porto Velho e Santa Maria é 300. Mas, tipo, tanto daqui pra cidade da minha sogra, quanto pra cidade dos meus pais, é 700 quilômetros, né? Longe. É longe. E daí eu falei, a gente, que nem eu falo assim, a gente se vira bem aqui, mas a gente sofre por não ter nenhuma rede de apoio, né? Não Eu falei, tem momentos que pesa muito, assim, tem tu não momentos ter que nenhuma rede de apoio, você né? precisa e para quem que você pede? Lá em São Paulo me aconteceu cada uma, assim, quando eu estava sozinha com ele, né? E era eu e ele. E daí tu não tem a rede de apoio, não tem a avó, o vô ali, não tipo, tem. Precisa alguma tudo coisa. Longe, né? Tudo leva tempo, né? Não era rapidinho para estar de um lugar no outro. Não era rápido para eu sair do hospital. Eu consegui pegar ele na escola quando ele estava com febre, por exemplo. Não era rápido. Às vezes tu tá atendendo né? lá. Muitas vezes eu não podia sair, né? Lá em São Paulo a minha vida era dentro de um hospital, então não tinha como. Então aí foi ali que a gente decidiu. Então vamos planejar, vamos ver como que a gente vai fazer e vamos se programar para isso. Então, e aí viemos embora no ano passado. E daí ele também já tá atendendo aqui. Sua esposa é médico também? Não, meu marido não é médico. Não é médico? Não. Meu marido trabalha em outra área. Eu achei que era da área da medicina também. Não. O negócio do meu marido é importação de pneus. Ele é em outra área. Daí ele conseguiu também planejar para vir para cá. Conseguiu. Viaja muito, mas como agora na cidade, né, temos um aeroporto, então tá tudo certo. Já facilitou, né? Tá tudo certo. E aqui a doutora Mariane até contar um pouquinho, porque eu conheci o espaço dela na Clínica Zata, maravilhoso, né? Aqui você está tendo na Clínica Zata. Isso. Qual que é o andar ali mesmo? Quarto andar. Quarto andar, eu não lembrava se era o quarto ou o terceiro. O quarto andar. Maravilhoso ali, ficou muito bacana. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Foram 8 meses ali de reforma. De reforma, eu imaginei. De reforma. Né? Foram 8 meses. E se Deus quiser, agora final do ano vamos dar uma mexidinha lá de novo. Pois é, né? Você comentou, eu falei, nossa, é recente, tá bem bonito, mas já vai dar mais uma organizada. Sim, vamos dar uma organizada, né? Para poder trazer mais conforto para os pacientes e para ali já também de imediato eu poder dar esse tratamento inicial para o paciente, né? A minha ideia é já começar a pegar os exames mais alterados, os pacientes mais alterados e já começar um tratamento de imediato ali. Você consegue fazer algum tratamento já na sua clínica? De imediato, assim? Ou no momento ainda não? Coisas básicas, tá? Reposição de algumas vitaminas, sim. Os exames, né? Eletrocardiograma, Holter e mapa 24 horas. São os exames que eu já tenho ali disponível. Mas aí com a ampliação eu preciso de um espaço específico para isso. Para começar agora os injetáveis, né? E as medicações, as reposições. Daí faz na própria clínica. Que aí eu já consigo, né? Quando pega uma pessoa ali que realmente está poliqueixosa, mais descompensada, com exames mais alterados, já passa em consulta, eu já avalio, né? E a gente já tem a oportunidade de fazer ali, a gente já começa o tratamento ali. Isso dá uma grande diferença, o paciente vai sentir uma diferença, vai ver como vai ser a melhora, e eu acredito que até ele vai ficar, né, mais confiante, mais disposto para continuar o tratamento em casa, né? Porque são tratamentos longos, não adianta a pessoa você começar a tomar uma vitamina hoje, na semana que vem ou no mês que vem achar que vai estar melhor, porque ainda não vai estar, né? Leva um tempo para fazer o efeito, né? A vitamina vai entrar no organismo, a vitamina ou qualquer outro elemento que seja, ela precisa ir para os lugares que não tem, né? Ela precisa ir para as células, para os tecidos onde não tem, ela precisa sobrar nesses lugares para começar a sobrar no sangue, para a gente fazer um novo exame e ver que no sangue o valor já está bom. Então eu explico que é um tratamento longo, é questão de 5 a 6 meses antes de eu reavaliar de novo. Né, reavaliar níveis mesmo no sangue. O paciente ele já começa a sentir melhor, assim. Dentro de 1, 2 meses ele já começa a ver a diferença. Mas no sangue, então é bom esperar de 5 a 6 meses. Isso, eu sempre peço para tomar de 5 a 6 meses contínuo e aí sim a gente vai fazer novos exames. Mas a diferença no que vinha sentindo, nos sintomas, ela já aparece bem antes. E o eletrocardiograma, eu até fiquei pensando agora, eu nunca fiz.
Tem alguma idade que é recomendado fazer a partir daquela idade ou precisa ter alguma queixa específica para fazer o eletrocardiograma? Se a gente for olhar assim por diretriz, tá? Pacientes de risco. O que é um paciente de risco? Se você tem um familiar teu de primeiro grau, então no caso, mãe, pai, irmãos ou irmãs, tá? Se algum deles tiveram algum evento cardíaco, algum evento neurológico, numa idade precoce, mulheres antes dos 55 anos e homem antes dos 65 anos, a gente já precisa, então, fazer a investigação a partir dos 35, 40 anos, a gente já começa a investigar. Então já pode fazer antes dos 40. Já faz antes. Já vai fazer antes, tá? Se tem uma história assim na família, que isso é um fator de risco muito importante. Então, se a mãe tiver com 50, 55 episódio, é bom já fazer com 35 um exemplo é esse, 38. Tá? Se a mãe teve um infarto com 50 anos, então a filha, os filhos, a partir dos 35 anos, a gente já precisa fazer uma investigação. É claro que se tiver sintomas, se tiver algum sintoma, a gente já vai investigar antes, né? A gente já vai avaliar esse paciente antes. Então, assim, depende, né? Depende da queixa, depende da história, depende dos fatores de risco de uma forma geral. Normalmente, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, com colesterol alterado, né? Que são os dislipidêmicos. Então, tem os pacientes de risco que a gente precisa estar acompanhando mais próximo e fazendo uma avaliação mais precoce. E se caso não tiver ninguém na família, pode ser mais tarde ou é mais dependendo se tem alguma queixa específica que tem que fazer antes? Como check-up para ver se está tudo bem, sim, pode começar a partir dos 40 anos. Pode começar, não só o eletro. Não só o eletro. Aí é um combo, é um pacote, né, de alguns exames básicos que tem na área da cardiologia, para a gente ver como que está a saúde do coração como um todo. Se tem um risco de infartar, né? Todo mundo quer saber isso, né? Você tem risco de infartar. Porque até quando eu tava em São Paulo no mês de junho, que eu fiz um treinamento com o Paulo Vieira, né? Daí ele até contou lá, que ele tava dando treinamento, contou que ele não parava de fazer, daí a médica falava, não, mas tá bom. Mas ele falou assim, nossa, como ele era muito persistente, ele achou, não, eu vou aguentar, vou ir, não vou sair. Daí, aí que ele ele falou, quase eu tive um mini infarto aí, porque ela falou, não, agora chega, agora deu, né? Ele não queria desistir, porque ele falou, não, tipo, eu continuo, não quero desistir, Quero né? fazer Só que daí completo. Mas aí não era que ele ia, né, desistir, era porque já tava bom, realmente. Já tinha dado, o protocolo já tava certo. Aí ele falou, não, deu, pode parar que já tá ótimo, já passou aqui, né? Sim, tem um protocolo. Tem gente que quer continuar falando. Tem gente que quer, mas não precisa. Tem o tempo certo, tem um protocolo, né, que segue. Que até ele brincou aqui no dele, ele falou, não vou desistir. Tipo, né, ele colocou assim, não vou desistir, eu aguento mais. Quero não fazer vou parar, até além do que precisa. Tipo, vou continuar, né? Daí, só que depois ela falou, não pare, senão você vai passar mal ainda aqui, né? Porque mais a questão da persistência, né? Da resistência, querer continuar, né? Aí eu pensei, nossa, será que tem alguma idade, assim, que já é bom fazer, pelo menos o primeiro, para saber se tá tudo ok com o coração e tudo, né? Não, é bom, tá? De uma forma geral, se a gente não tá falando em doença, se a gente não tá falando que tem história familiar nem fatores de risco, aos 40 anos, né, já é uma idade que a gente tem que começar a fazer avaliação. Mulher, quando entra na menopausa, né, às vezes é uma idade mais precoce. Pois é, tem muitas mulheres também entrando bem precocemente na menopausa, né? E a menopausa é um fator de risco, né? É um fator de risco cardiovascular. O risco para a mulher, ele aumenta depois da menopausa. Nossa. Então, todas precisam fazer uma avaliação, sim, se nunca fizeram. Né? Se a mulher nunca fez nenhuma avaliação, ela precisa, sim, começar a ver como que tá isso daí. E aí são alguns exames, primeiro a gente vê o que é indicado, o que a gente vai avaliar, né, exatamente. E aí a gente vai pedindo os exames conforme a necessidade mesmo. E também o que eu acho muito importante frisar, pacientes sedentários e que querem começar uma atividade física. Isso é verdade, porque assim, eu já comecei faz um tempinho, mas a gente vê muita gente que nunca fez nada. Isso, e aí agora quer mudar, tipo, quer mudar o estilo de vida, quer perder peso, quer ficar saudável, quer ter longevidade, então vou começar a me exercitar. Que bom, né? Todos têm que começar mesmo, né? Atividade física hoje em dia não é luxo, não é por estética, não é questão de saúde. Precisamos fazer atividade física. E eu vi que ano passado e esse ano, a impressão que eu tenho de 2 anos para cá, como tá mudando a mentalidade, né? Porque antes as pessoas, eu não faço nada, nem tô com vontade de fazer, não faço nada, eu fico aqui de boa. Aí agora tipo, o pessoal tá, né, começando a se movimentar, vou pra academia, vou pro crossfit. Sim, a mentalidade mudou bastante. Pego a minha bike, vou andar de bike, então tipo, como mudou. Isso.
Isso mesmo. Eu acho que isso é reflexo, sim, dessa fase da pandemia que a gente passou. Que daí Eu o pessoal acho começou a que, valorizar até mesmo as sim, caminhadas, né? Vou as sair, vou caminhadas, caminhar, né? Porque aí teve essa questão da pandemia de todo mundo se isolar, né? Ficar sozinho, ir para lugares abertos, não ficar em lugares fechados, né? E aí ninguém queria mais ficar em casa fechado, né? Então ia para um parque, ia para a rua, né? Ia sair, passear. E o que a queixa mais comum, né? Hoje qual que é? A alteração na memória, né? O cansaço, a indisposição, a falta de ar. Então muita gente agora está assim se preocupando com isso, né? A questão da prevenção melhorou muito. E estão procurando, sim, academias, parques aí para fazer as caminhadas, só que, assim, começa devagar, né? Vamos devagar e vamos fazer uma avaliação antes para ver se não está correndo risco nenhum. Porque tem muita gente que só começa, né? Fala, não, Tem vou gente que só começar começa e o né? pior, né? Na primeira semana, no primeiro mês, quer recuperar todo o tempo perdido. Então vai lá e quer fazer mais de 1 hora e quer fazer todos os dias, então não dá, né? Então vamos avaliar primeiro, ver como que tá a saúde, para daí fazer essa liberação também com segurança para começar a atividade física. E é bem isso, e até a gente também comentou, aqui eu faço crossfit aqui na Raipulse, a gente estava comentando essa semana mesmo, que a pessoa falou para mim, nossa, eu já fazia crossfit aqui, daí eu parei, porque deixei de morar, acho que em Faxinal do Céu, que é aqui pertinho, ele falou, fazer crossfit aqui eu parei, porque eu morei um tempo em Faxinal do Céu, e quando eu fui morar lá, como lá eu acordava bem cedo, trabalhava e vinha para cá fazer faculdade, mas voltava para lá. E outro dia, mesma rotina, acordava cedo, ia trabalhar às 5 horas, saía, pegava ônibus, vinha fazer faculdade para cá. Ele falou assim, e lá de vez em quando eu pegava minha bike para correr lá. Aí a gente estava vendo que como a questão da alimentação está muito relacionada. Porque ele falou assim, quando eu fazia crossfit aqui, eu me alimentava de uma forma saudável. Quando eu fui para lá, que eu não estava fazendo atividade nenhuma, só trabalhando e estudando à noite, ele falou assim, eu já meio que, tipo, larguei mão, desencana, é bem isso, larga a mão, sabe? larga a mão. Come o que tá mais fácil, ele falou, comia né? Sem qualquer come jeito, o que tem, lanche, come o que tá mais fácil, come o que é mais rápido, né? Muitas vezes por pressa, né? Por cansaço, por pressa, come o que tá ali mais prático, né? E não é esse prático, esse alimento. Porque geralmente é um lanche, né? O mais prático é um lanche. Ou é um fast food, um lanche, ou é um industrializado, né? Uma comida dessas congeladas prontas, que é só tirar do freezer e colocar no forno, ou liga, né? Encomenda alguma coisa. Pega um X, pega uma pizza, se for então, noite, não vai encomendar uma salada, né? vai dizer, eu quero vai um encomendar X, uma pizza, vai encomendar um lanche, né? Então, aí é o problema. Aí é um grande problema por causa da correria mesmo, do dia a dia. Então, o exercício e a alimentação saudável eles estão muito interligados. Muito correlacionados, né? Estão Porque muito relacionados. Quando tu faz um, tu acaba fazendo o outro. Aí, se tu para de fazer exercício, tu já descuida da alimentação. Você já descuida da alimentação. Sabe? Ou se você já não tá com a alimentação, aquelas coisas, pensa, tudo bem, tipo, e já desanima com o exercício. Né? Os dois estão muito interligados. E os dois são muito importantes. Né? A alimentação e o exercício físico é a base. A base da saúde, a base da longevidade, é isso daí. A prevenção das doenças já começa aí. Para ter uma longevidade saudável, o que você indica então seria, claro, cuidar dos exames e tudo, mas então fazer exercício, ter uma alimentação saudável, Sim. Fazer pelo menos uma vez por ano um check-up. Sim, todos os médicos falam isso, né? O paciente acho que até pensa, né? Eu já sei, né? Todo mundo fala isso. Mas só que às vezes a gente descuida, sabe? Eu vejo assim por mim, né? Eu, em 2020, principalmente a pandemia, como mudou totalmente a rotina, mas 2020, 2021, que a gente ficava naquela coisa, não vou sair muito, ficar em casa e ninguém quer pegar Covid, Deus vai pegar Covid, né? Tipo, eu vi que eu passei vários anos sem fazer exame de sangue, até mesmo porque, como a gente não queria ir também nos laboratórios, não queria ficar aglomerado, indo ali, né, nos locais, né? Eu fiquei, acho que uns 3 anos sem fazer exame de sangue, né? Aí depois que eu falei, meu Deus, eu não fiz 2020, 2021. Não foi só você. Aí chega daquele... Não foi só você. Tem uma revista de saúde, chega daquele remorso, né? Tem uma revista de saúde, faz tempo que eu não faço exames. Não é só você. Nessa época, nessa fase, todo mundo pensou a mesma coisa, né? Ninguém ia se expor lá. Porque eu acho que ninguém pensava, eu não vou ir consultar, porque nem consultar para pedir para o médico me dar os exames. Isso, ver, sabe? É a exposição, né? O medo da exposição. Então, aquela questão de check-up, exames de prevenção, isso aí ficou de lado para todo mundo, né? Então, foram anos aí que a gente pulou. Por isso, mais importante ainda agora, né? A pessoa retomar isso daí. Ver como que tá, porque quantos anos aí foram? Porque se pensar 4 anos, né? Se pensar Exato. Até agora, 4 anos. Se a gente for pensar até o momento, olha quantos anos foram. E nesse tempo, muita coisa pode ter aparecido, coisas que não tinha, ou alguma coisa que tinha pode ter evoluído,
né? A gente chama muita atenção, principalmente para os pacientes oncológicos. Porque teve muita gente também que deixou de fazer o tratamento em 2020, 2021, Exato. né? Uhum. Por medo também, fala, Por não, medo. vai que eu vou no hospital e daí, né, pego Sim, o Covid, vou pegar o né? Covid, aí tenho mais um problema além do outro, além do Covid, né? Então, essa é um ponto muito importante que todo mundo tem que pensar, né? Quem ainda não está com os exames em dias, quem ainda não foi no médico, não fez os exames de rotina aí que precisa, é muito importante fazer para ver como que está a saúde mesmo de uma forma geral. Então não foi só eu, gente. Então vocês também que não foram 2020, 2021, 2023, 2024 ainda dá tempo, Dá né? tempo, não acabou ainda. Até pulei 2022, mas 2022, 2023 dá tempo, né? Eu acho que eu fiquei mais ou menos esse período, porque eu acho que eu fiquei... Que começou... Acho que eu fiquei... Porque ano passado que eu voltei, acho que eu fiquei uns 3 anos sem fazer. Acho que eu fiquei até o ano passado, deu 3 anos que eu fiquei sem fazer. No ano passado eu falando com a minha mãe, né? E ela falou, não... Até ela falou que lá em casa, agora meu irmão saiu, não mora mais com eles, mas ela falou no passado, não, aqui em janeiro todo mundo foi fazer o exame, fui eu, o teu pai e teu irmão, todo mundo foi fazer, que ele foi no passado, né, em janeiro. Daí eu falei, nossa, eu nunca mais fiz o exame, daí que eu parei pra contar, né, daí eu falei, eu preciso ir marcar então, também, né. E pra nós lá, eu tava em São Paulo na época, em março de 2020, eu comecei a atender os primeiros pacientes já com Covid. Que ele estava lá em São Paulo, que eu estava lá. E o hospital que eu trabalhava se transformou e virou referência para atender pacientes Covid. De um dia para o outro a gente teve que tirar todos os pacientes do hospital, a gente transferiu para outro e aí estávamos ali prontos só para receber o paciente né, com Covid ali naquela fase ali inicial da pandemia, que ninguém sabia o que fazia, como que era, o que podia ocasionar. Então, março de 2020 para agora estamos acabando 2024, né? Então, é um tempo aí bem considerável. E você, quando saiu do hospital, não ficava, principalmente no começo, com receio de levar para o teu pequeno em casa? Muito. Mesmo assim, com todos, né? Que a gente sabe que os médicos, né, com todos os cuidados de tudo, máscara, toda roupa parametrada, gorro, tudo, mas mesmo assim... O hospital, o diretor, né, o pessoal do hospital chegou a oferecer para todos nós que trabalhávamos ali, ficarmos hospedados num hotel. Tem um hotel do lado do hospital. E aí eles até fizeram a proposta, que quem não se sentisse seguro de ir para casa, quem tivesse filho pequeno, bebê, e quisesse ficar no hotel, né, ou eles iam pagar para nós, a gente podia ficar por ali. Mas imagina, como que você vai ficar, né? Tranquilo também sem ver o filho, né? Não tem como. Né, direto. E tinha medo também do marido, que o marido parou de viajar, parou de trabalhar fora, estava fazendo home office. E o meu pequeno, bem no início, eu não sei se foi Covid, porque a gente não tinha ainda exames disponíveis para fazer, mas logo que eu atendi os primeiros casos de Covid lá no hospital, deu 3 dias, meu filho começou com febre. Ele começou com febre de 39, 40 graus, e ele tem asma. Então, ele ficou cianótico, ficou com os dedinhos, o lábio roxo, caiu saturação, a gente saiu correndo para o hospital, desesperado, só que não tinha como ainda fazer o teste. Eles iam testar o meu filho se a gente internasse. Se eu ficasse internada no hospital com ele, daí ia testar eu e ele, que eu já cheguei lá falando, né? Eu já cheguei na triagem contando a história, né? Que você... Eu já cheguei na triagem contando a história. Aí colocaram nós lá numa salinha de isolamento e fomos ver o que estava acontecendo, mas sem o teste do Covid. Era uma pneumonia, ele estava mesmo com uma pneumonia. Nossa, mas que susto, né? Imagina 3 dias. Foi, depois, 3 dias. Né? 3 dias. Eu estava ainda trabalhando, meu marido me ligou para falar que ele estava febril. Então, eu não sei se foi ou se não foi, não sei. Mas ele ficou bem, ele fez medicação no hospital, ele ficou bem, não era nada assim tão grave, ele não queria ficar lá, ele queria ir para casa. Aí eu optei por não internar, então a gente não fez o exame e fomos para casa. Aí eu fiquei afastada do hospital. Antigamente o afastamento era 14 dias, eu tive que ficar 14 dias fora. Cuidei dele e o pessoal me ligando. Vem, a gente precisa de você, como que tá teu filho, né? Mas venha que você precisa retornar. E aí o que eu fiz? Aí foi dolorido. Eu trouxe o Henrique para Guarapuava, né? Na época eu estava morando lá, então, meus pais aqui. Eu trouxe meu filho para cá. Você trouxe ele pra Parecia cá. Um filme de terror, assim. Nós vindo de São Paulo de carro, tudo fechado. Não tinha restaurante aberto, não tinha lanchonete, nem posto. Mal tinha posto para abastecer o carro. Abastecer para continuar a viagem. Aí eu trouxe o Henrique, deixei aqui com meus pais. Cheguei numa sexta, no domingo eu já tinha que voltar. E aí, por sorte, o Henrique sempre vinha para Guarapuava e não queria voltar embora para São Paulo. Ele queria ficar com a avó e com o vô. Ele queria já ficar. E eu não contei para ele que ele ia ficar. Não falei. Eu só arrumei a mala dele e trouxe.
E por sorte, para me aliviar o coração, no domingo, a hora que eu falei, vamos embora, filho, ele começou a chorar que ele não queria ir embora, que ele queria ficar com o vovô e com a vovó. Mas ele já ia ficar. Tipo, ele ia ficar, só que tu não quis Ele já contar, ia tu ficar, falou, eu só que eu não vou quis ver, contar. vou ver como que Aí vai ser. eu deixei né? ele, eu e meu marido voltamos, que eu tinha que trabalhar. E eu fiquei 6 meses sem ver meu filho. Nossa, ele ficou 6 meses aqui e você lá. Ele ficou 6 meses com meus pais, que cuidaram muito bem dele. E eu voltei para enfrentar, para trabalhar. Que legal, né? Eu falo, nossa, porque tipo, é legal você poder voltar a cuidar, mas ao mesmo tempo, né, coração de mãe dá um aperto, né? Dá um aperto, né? e eu tinha medo de ter ele lá, porque agora a gente sabe tudo, né? Mas a gente não sabia. Né? Estava todo mundo morrendo, não tinha leito para internar, não tinha vaga no hospital. Né? Meu Deus do céu, ele era pequenininho. Até mesmo as vacinas no começo, as pessoas não sabiam se tomava, se não tomava, porque foi... Na verdade foi sem teste, né? Porque antes levava foi 10... toque de caixa, né? Foi rápido. Antes levava 10 anos para o pessoal ir testando, fazer uma vacina nova, daí na pandemia foi 10 meses e o pessoal estava vacinando, Isso né? mesmo. E como a gente não sabia, né, o que era exatamente essa doença, então eu tive que fazer isso. Eu falo coração de mãe aperta, né? Mas é a melhor... Aperta. Foi dolorido. Mas foi a melhor solução, né? Sim. Depois, quando ele voltou, lá aqui em Guarapava, que eu acho que estava começando a situação a ficar pior, mas aí lá para nós a situação já estava começando a ficar um pouco mais controlada. Porque eu acho que ela começou primeiro. A gente já sabia a questão, né? A gente já sabia melhor a questão de tratamento, né? Como lidar com essa doença nova, né? Então a gente já sabia mais, a gente já via que as crianças, né, não estava acontecendo toda aquela coisa ruim, né, e grave como estava acontecendo com os adultos. Então, daí ele voltou. Daí meus pais levaram ele para mim e aí voltou depois de 6 meses. E o que, claro, do Covid eu falo que para mim ainda não fecha, ainda conta, é pensar que tantas pessoas jovens, né, claro, de repente o psicológico também abalou mais, mas tantas pessoas jovens que estavam saudáveis morreram por causa do Covid, né, pessoas de 20 e poucos anos. Sim. Que faziam academia, que cuidavam da alimentação. Sim. E faleceram por causa do Covid, né? Em muitos casos. Porque é uma inflamação muito grande, né? Não só o Covid, uma doença, um vírus, uma bactéria, faz uma inflamação generalizada. Né? O organismo todo muda. Então, se for pensar, a gente não sabe, né? Como que a pessoa que não tem o costume de fazer exames, fazer um check-up, não sabe como que tá. Então, às vezes já não tá aquelas coisas, às vezes já não tá bom. Tá saudável. Exato, né? porque não tá sentindo nada. Ou tá sentindo, mas desconsidera que não é nada demais. Então, às vezes, quando contamina, pega alguma doença, aí quando fica doente, às vezes já não tá com o organismo bom e aí não tem reserva. Não tem como conseguir, né, combater aquilo ali. Então, esse foi o caso, né, de ter... Porque às vezes a gente pensava, nossa, pessoas jovens, jovens. Que aparentemente, né, pode ser que não... Que não tinha doença. Aparentemente parecia saudável. Pareciam mas pode saudáveis, ser que, isso. Se não faz, né, todos os exames, pode ser que não seja tão saudável isso, assim. E não sabia. Nossa, mas passou, né? Eu falei, foi 2 anos, assim, que para todos foi punk. Foi intenso, né? Foram 2 anos intensos, ninguém sabia. Se cuidar, né? Não, ninguém sabia. E o que eu falo que a questão da prevenção depois da pandemia melhorou, porque eu acho que a partir dali, muita gente também que nunca fazia exame, não se cuidava, começou a valorizar mais, né? Valorizar. De ir para o médico, de fazer o check-up, de cuidar da alimentação, de fazer uma atividade física, né? Eu acho que o pessoal começou assustou, a valorizar, né? sabe? Porque, infelizmente, muitas pessoas, né, perderam familiares, amigos, né, pessoas próximas. Eu vi bastante E ainda mais nessa situação de perder alguém jovem, né? Quem, infelizmente, acabou perdendo, né, filho, filha, neto, né, sobrinho, pessoas jovens. Então, eu acho que é aí que começou realmente a preocupação. Né? A pessoa pensa, né? Eu perdi uma filha morreu com 15 anos. Então, como será que eu tô? Eu acho que é aí que começa a preocupação. Eu acho que nesse quesito a pandemia veio para reforçar essa questão de prevenção, né? Veio. Porque que nem a gente às vezes até brinca, até mesmo nas matérias da revista, prevenir é melhor que remediar. Eu falo, o pessoal já deve ter cansado, né? Cansado de ouvir. Cansado de ouvir. Prevenir é melhor que remediar. A gente fala igual eu falei agora, todo mundo já sabe, exercício físico e dieta, todo mundo já sabe. Eu falei, a gente bate no martelo, né? E às vezes mesmo que a gente sabe que todo mundo sabe, parece que ainda falta aquele empurrãozinho, sabe? Vai, você mexe, faça, né? Faça atividade, faça, né? Cuida da alimentação, Isso. né? É que é aquela coisa, deixa
vou deixar para amanhã, vou deixar para segunda-feira, né? A gente brinca que Já é quarta, dieta. quinta, ninguém começa na quarta, quinta, né? Não, agora vem o final de semana, eu vou deixar para segunda eu começo, segunda eu vou A fazer. gente brinca que dieta é bem assim, né? Viu que já é quinta-feira? Não, só tem quinta, Não, sexta, sábado, sexta, domingo. sábado e domingo. Aí segunda, né? Que é o primeiro dia, segunda-feira eu começo e já vou pra academia Segunda junto, né? é o dia, né? Segunda, todo mundo começa na segunda. Aí já passou a segunda, não, mas aí já é terça, né? Então vamos deixar pra próxima segunda. Não dá, né? Tipo, Não dá, hoje não dá. né? Tem que colocar ali uma data e precisa Tem que começar. colocar, né? Mesmo que Precisa seja uma começar. sexta-feira, Nem que tem seja na começar, sexta, né? nem que seja na sexta. Né? E a questão de fumar também interfere bastante na saúde, né? Pacientes Muito. que fumam, né? Muito. Bebem também, né? Aí são em vários E daí tecidos, pega vários órgãos. Aí afeta também de uma forma aí difusa. O álcool, o cigarro, né? O sedentarismo, que já estamos falando, é o que tem aí de... A gente fez uma matéria, que até saiu nessa edição que chegou agora, que eu me apavorei, que, falando da questão da obesidade, das crianças de 9 até, era uma faixa bem longa, mas era de 9 anos até 18 anos, que aí não pega só a criança, pega adolescente também. Adolescente, jovem. Já quase, né, quase indo para a fase adulta, jovem, de 9 até 18 anos, que até 2035, que não falta muito, tá? Praticamente 10 anos, é para estar em torno de 50% dessas pessoas obesas. Eu falei, gente, mas é muito, 50% Exato. obesa até 2035. Daí eu me apavorei, eu falei, nossa, é muita coisa, né? Por conta, né, do que a gente tá vendo aí. Cada vez, né, as crianças, por exemplo, não brincam, né, como antigamente. De sair na rua, que nem fala, sair na rua, correr, Isso, brincar, né, tudo né? bem que não estamos dá, vivendo, a gente não está né? vivendo no mesmo mundo. Mas a questão das telas, né, a criança fica ali na frente do computador, do celular o dia inteiro, se deixar, né? Meu filho é se eu não ficar ali em cima, passa ali o dia. Então, o sedentarismo já começa aí cedo. Né? Esse hábito de ficar ali sentado, com o controle na mão, né? Com o celular na mão, já começa desde cedo. E a facilidade de agora ter esses alimentos que antes também não eram disponíveis, né? Os enlatados. Um lanche, uma pizza, um enlatado, um embutido industrializado, antes não era assim, né? Tão disponível mesmo. E aí agora, né? Doces, açúcar, que criança que não gosta? Um docinho, então a gente brigadeiro, precisa, do beijinho, né? Um docinho, uma balinha, um chocolate, né? Que criança que não gosta? Então é desde cedo, né? Essa educação ela já tem que começar ali dentro de casa, com os pais, com a família, desde cedo. A criança já pequenininha, ela tem que saber, né? Ela precisa saber. Porque tem muitos casos, agora não é mais incomum a gente ver uma criança obesa. Né? Infelizmente, não é comum a gente ver uma criança obesa agora. A gente não vê com tanta frequência. Não via, assim, né? Agora a gente vê muita criança obesa, né? E sedentária. Então é importante, desde pequenininho, a gente já está estimulando, sim, para começar a fazer exercício, para se alimentar direitinho. Aí eu lá em casa, eu não sei se é porque eu gosto de atividade física, né? Eu já faz muito tempo que comecei, daí depois ganhei o Cauã em 2018, daí voltei para o CrossFit em janeiro de 2020, né? Fiquei um período que eu fazia no começo natação com a minha filha, quando ele tinha 2 meses, mas eu já faz anos que eu sempre me movimento, né? Aí lá em casa, a minha sorte é que os meus 2 amam fazer alguma coisa. A Júlia, que tem 9, ela vai para manhã esportiva na terça-feira da escola. E esse ano ela já me pediu para jogar vôlei ano que vem. Daí eu já falei com a professora dela, viu? Ano que vem ela quer jogar vôlei, sabe? Já coloca, tem que daí ela vai na terça de manhã, faz toda manhã, né? Eu falei, mas ela já quer no final da aula já ir pro vôlei, né? E o Cauã, que tem 6 anos, a gente colocou esse ano ele no soccer para jogar futebol. Daí ele joga terça e quinta de manhã. 1h30, das 9 às 10h30 no soccer, sabe? E tá amando. Daí eu falei, nossa, foi a melhor coisa, sabe? Porque ele gosta de ir jogar futebol. É importante. Brinca com os menorzinhos, joga ali, já se sociabiliza, né? Isso, sociabiliza também, é muito importante. Daí eu falei, é bem importante você incentivar, né? Tem que incentivar esporte, desde agora. Né? Não tem como o pai e a mãe ser sedentários, e ter aquele também, estilo de vida todo errado, querer, né, estimular o filho, ou pior, né? Deixar o filho crescer aí, né, não nos melhores hábitos e depois numa adolescência, numa fase adulta, querer reparar, né, o erro, aí fica mais complicado. Aí é mais complicado. Então, o cuidado já começa desde pequenininho. Eu ia dizer, tem que ser desde, né? Tem. O hábito, e né? Tem que criar o hábito. Falou, eles são muito ligados a exemplo, né?
Então, tipo, tudo que o pai e a mãe fazem, mesmo que a gente acha que não, mas todos estão ali observando. Por experiência lá de casa, ligados, né? Pode não ouvir, pode não me escutar quando eu falo, né? Mas presta atenção em tudo que a gente faz. Né? O que eu faço, o que o pai faz, né? Como a gente faz, isso ele presta atenção. Talvez quando tá falando, brigando ali, dando conselho, às vezes não estão nem ouvindo, né? Dá a impressão que não tá nem te ouvindo. Mas eles seguem um exemplo. Né? Eles seguem o exemplo é mais forte que a palavra. É mais forte que a palavra. Então, meu filho, por exemplo, vê que eu tô indo pra academia. Eu quero ir lá um dia conhecer a academia. Quero ver como... Nunca entrou? Quero ver como que é a academia, o que você faz lá, mamãe. Aí eu dei a ideia para ele, que foi um amiguinho até da escola que convidou ele para jogar beach tênis. Ele não sabia direito o que era. Eu falei, vamos lá fazer uma aula experimental, filho? Ah, vamos então. Ele foi, fez uma aula experimental, adorou o beach tênis. Aí como eu tenho que ficar 1 hora ali sentada esperando ele, né? Eu não vou para casa para voltar em 1 hora. Não vou ficar sentada então. Então também comecei. Então daí eu faço o beach tênis também na sexta. Foi ele que te levou. Daí foi ele que me levou. Ele joga, eu também jogo. Então é assim, né? Aí vai indo. A criança vai indo junto. É muito, que a gente fala, muito exemplo, né? Quando os pais estão se movimentando, fazendo alguma coisa, eles querem ir, querem fazer, querem ver, né? Isso. Então é bacana. Foi 40 minutos já que tu levantou? Já é 45. Nossa, meu Deus. Esse bate-papo tá tão gostoso, né? Que quando a Caone ali atrás levantou 40 minutos, eu falei, não, eu não olhei certo, né? Doutora, eu sei que a gente foi e voltou, falamos bastante assunto. É que o assunto é muito gostoso, eu achei, porque fala dá assim, vários caminhos, então vai e volta, vai e volta. Né? Eu não sei se, até a gente falou um pouquinho da sua formação, perder a longevidade, eu não sei se faltou perguntar alguma coisa que você considera importante frisar, porque que nem eu falei, como é um assunto bem leve, gostoso, e que a gente quer que as pessoas, né, com 40, 30, 40, 50, 60 vivem mais, mas vivem bem, né? Não só mais por ter, saúde, tipo, ter 100 anos e estão acamados, ficar né? numa cama, não. Que, tipo, vivem bem, mas com saúde e bem-estar, né? Sim. Faltou alguma coisa que você acha que é importante frisar? Não, acho que foi, o nosso papo foi bom, né? Tem muita coisa para falar, claro. Tem muita coisa para falar. Área, tanto da cardiologia quanto a mas parte de medicina, teremos muitas oportunidades. Eu falo... A tua área é muito gostosa porque pega cardiologia, pega medicina integrativa, funcional, né? Isso. Aí entra nessa parte do longevidade saudável. Então, tipo, é um assunto bacana que tem, né? Que tem bastante coisa, tem vários caminhos, né? Tem muitas perguntas, muitas dúvidas, tem. A gente já vai, né? Se você chegou até o final, espero que sim. Nesse episódio já vai estar passando já o QR Code do Instagram da doutora Mariane, que ela atende ali na Clínica Zatra, vai estar o contato também da secretária dela, que é um amor de pessoa, muito querida, com certeza vocês vão ser bem atendidos, né? Então, se você chegou até aqui, provavelmente você já viu o QR Code no Instagram, já viu o contato comercial. Entra em contato também com a doutora para tirar alguma dúvida. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nas redes sociais, por telefone, qualquer coisa, estou à disposição para atendê-los. E é um prazer, né, tirar você da correria, do consultório, ter aqui você no Conexão Mais Saúde, passando muitas dicas, muitas informações. Prazer é meu, agradeço muito. Com certeza, ano que vem você já vai estar de volta. Começo do ano que vem já traz você trazer mais dicas, né? Vamos ter muitos bate-papos. Um beijo, até a próxima.